Olá, seja bem-vindo ao programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TV Assembleia. O nosso debate de hoje é sobre os desafios da Polícia Federal no combate à corrupção, não apenas em Mato Grosso, mas no Brasil todo. Recebemos em nosso estúdio hoje o Dr. Ricardo Ruiz. Dr. Ricardo, obrigada pela presença. O Dr. Ricardo Ruiz é delegado responsável pelo combate, pela investigação e combate ao crime organizado em Mato Grosso, que abrange os casos de corrupção e desvio de dinheiro público. É uma tarefa bastante complicada. E ele vai explicar para a gente como é que a Polícia Federal atua nessa seara de combate à corrupção. E depois vamos falar como você, cidadão que está em casa, pode ajudar a Polícia Federal nessa tarefa. Doutor Ricardo, a gente percebe que a Polícia Federal tem o combate à corrupção como um tema central, né, em suas preocupações. A cada ano a Polícia Federal busca aprimorar esses mecanismos e nos encontros e nos congressos de vocês discutem sempre essa necessidade de ficar sempre combatendo a corrupção, melhorando essa forma de combater, identificar e desvio de dinheiro público. Vocês hoje, quais são os maiores desafios nessa seara para a Polícia Federal? Boa tarde a todos. A Polícia Federal tem inúmeras atribuições dentro da sua estrutura. Nós temos atribuições no âmbito administrativo e também investigativo de Polícia Judiciária. Dentre essas atribuições da Polícia Judiciária está realmente o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Recentemente, inclusive, nós tivemos uma mudança na nossa estrutura com a criação de uma coordenação geral de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Nós temos delegacias especializadas no tema em 27 estados, em 27 unidades da Polícia Federal, né, em 26 estados mais o Distrito Federal. E dia a dia nós temos profissionais muito qualificados atuando nessa área. E quais são os principais desafios? O senhor diria que os desafios estão mais ligados à questão estrutural, né, de ter uma estrutura condizente com a demanda, porque a demanda é grande no Brasil. Combater desvio de dinheiro público no Brasil não é tarefa fácil. Ou o senhor diria que o desafio maior é em relação à legislação? Na verdade, quando se fala em combate à corrupção, nós verificamos que ela ocorre em todos os níveis, né? No nível estadual, municipal, no nível federal. E isso demanda um grande efetivo nosso para trabalhar e analisar cada caso. Então, nós temos, desde um caso num pequeno município, no estado do Mato Grosso... Quando envolve verbas públicas federais, no Sim, caso? Exatamente. Quando envolve tais verbas... até investigações de porte da Lava Jato, da Operação Ararate aqui no estado do Mato Grosso. E, realmente, para fazer frente a toda essa demanda, nós precisamos de um grande corpo de profissionais bem qualificados, o que acaba sendo nosso principal obstáculo, pois nós temos inúmeras outras atribuições, tão grandes e tão relevantes quanto também, com um pequeno corpo aí de funcionários na instituição. A legislação ela vem sendo ampliada e alterada com o passar do tempo, né? Recentemente nós tivemos aí a publicação da Lei de Combate às Organizações Criminosas. Nós temos aí hoje como projeto de lei para melhorar a atribuição dos órgãos de investigação às 10 medidas, né, que estão sendo pleiteadas aí pelo Ministério Público Federal. Então, eu acredito que, quando se fala em combate à corrupção e quais são os principais gargalos, digamos assim, seria tanto esse lado do âmbito legislativo quanto do nosso quadro de funcionários. O senhor é muito experiente na área, né? Eu tenho aqui um breve currículo. Na verdade, o currículo não é breve, eu que reduzi o currículo do senhor. Mas o senhor tem experiência, por exemplo, o senhor graduou-se em Direito em 2003, ingressou na Polícia Federal em 2006 em Minas Gerais. Foi responsável por núcleos de inteligência e operações da Polícia Federal em diversas áreas. Foi supervisor operacional da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais, integrada aí por policiais federais, civis e militares. Atuou em diversos estados como coordenador investigativo e operacional de inúmeras operações policiais de vulto. Com base nessa experiência do senhor, a sociedade, elas têm ajudado a Polícia Federal
a combater a corrupção? A Polícia Federal está recebendo feedback ou vocês acham que a sociedade ainda não está envolvida nesse trabalho, nesse processo? Eu creio que um grande parceiro da Polícia Federal nesse trabalho que a gente vem fazendo já há bastante tempo é exatamente a sociedade. Se você analisar o início de grandes operações nossas, ela se dá exatamente um contato do cidadão que se sente indignado com uma determinada situação, com uma corrupção de um agente público que ele venha saber e nos traz essa informação. Isso é uma fonte riquíssima para a gente, para iniciarmos esses grandes trabalhos que diariamente se vê na televisão. A população tem um papel imprescindível nesse auxílio ao combate. Nós recebemos também informações de outros órgãos públicos, né, que, logicamente, demandam uma análise, uma evolução dos trabalhos que, por vezes, demoram meses, se não anos, muitas vezes. Mas eu gostaria de ressaltar, o apoio da população é imprescindível. A população brasileira já não suporta mais tamanha corrupção. Vivemos outros tempos em nossa República e, dia a dia, a gente sente o cidadão mais engajado e apoiando essa luta. Por isso, eu gostaria de conclamar toda a população, quem tiver informações, tiver algum dado relativo à corrupção, algum delito que se sentir prejudicado ali no dia a dia, traga para a gente que a Polícia Federal vai analisar e, se o caso, deflagrar aí no futuro grandes operações. E a partir de 2013 tem inclusive uma lei aprovada que dá autonomia investigativa à Polícia Federal, né? Ou seja, a Polícia Federal pode receber e já dar início a uma investigação, é isso? Isso, exatamente. E foi publicada uma lei, né, concedendo uma autonomia técnica e funcional ao delegado de polícia para presidir essas investigações, concedeu certa garantia ao delegado de polícia, que juntamente com a equipe que trabalha junto, né, os agentes, os escrivães, os peritos, acabam sendo muito expostos aí a diversas obscuridades que poderiam acontecer. Então, veio a lei para dar uma certa blindagem a esse pessoal, aí, dar uma garantia. Hoje, para combater, para investigar desvio de recursos públicos, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, é necessário ter um conhecimento bastante aprofundado de muitas, né, deve ter, não só da legislação, mas de como funciona esse submundo, como funciona o sistema bancário, por exemplo. Quais são as habilidades que um delegado e também a sua equipe precisam ter para atuar nessa área de combate ao desvio de dinheiro público? Em verdade, quando nós realizamos nossos concursos públicos, né, hoje, inclusive, está aberto um concurso com 500 vagas aí para a Polícia Federal, o servidor, logo que sai da academia de polícia, ele passa a trabalhar nas unidades do interior e em algumas capitais. Ali, é natural que o servidor venha a ter afinidade com um ou outro tipo de trabalho. Alguns passam a querer atuar na repressão de entorpecentes, outros aqui em crimes contra o patrimônio, outros em crimes eleitorais e muitos no combate à corrupção. Desde que o servidor acaba se direcionando para algumas dessas áreas, nós passamos a qualificá-los para atuar. Realmente, o combate à corrupção, a lavagem de dinheiro é um sistema muito complexo. Inúmeras das nossas operações a gente acaba nos deparando com empresas criadas no exterior, contas bancárias no exterior, condoleiros que efetuam complexas operações de câmbio para poder ocultar a origem ilícita do patrimônio. Então, nós temos um corpo que dia a dia se qualifica de acordo com a área que a pessoa escolhe. Da mesma forma acontece aquele que atua na repressão de entorpecentes, na repressão de crime contra o patrimônio e outros. O senhor diria hoje que os policiais federais brasileiros estão no mesmo nível, por exemplo, de policiais de primeiro mundo, no que diz respeito à investigação de evasão de divisas? Olha, eu diria... Lavagem de dinheiro? Sim, eu diria com segurança a você. Por conta da experiência que nós obtivemos desde o início, lá por volta dos anos 2000, com o combate à corrupção e lavagem de dinheiro, foi onde começaram as grandes operações. Eu te asseguro que os policiais federais do Brasil que atuam na área,
não só estão no mesmo nível, mas estão em nível superior a inúmeras polícias de primeiro mundo. Por conta dessa expertise que se adquire dia a dia com casos práticos que a gente trabalha. Tanto é que nós recebemos autoridades e policiais de outros países, como Estados Unidos, Alemanha, que vêm ao Brasil para aprender com a gente essa expertise que nós temos. É triste. Na verdade, pode parecer uma coisa boa, mas essa expertise foi adquirida ao longo da prática de inúmeros casos de corrupção que se descobriu e a gente já está exportando essa expertise, né, para os outros países. Eu gostaria que a Polícia Federal tivesse aprendido na teoria e não na prática. A gente percebe que a Polícia Federal, nos últimos anos, ela vem se reafirmando como uma instituição sólida e cada vez mais imune a interferências políticas. De tempos em tempos surge um comentário que algum presidente ou algum líder político tentou interferir na Polícia Federal e a Polícia Federal coloca no lugar dele. O senhor analisa que a Polícia Federal já pode ser vista concretamente como um órgão de Estado e não um órgão de governo? Ela já é percebida dessa forma pela população? Eu acredito que sim. O próprio corpo de funcionários dentro da Polícia Federal se enxerga dessa forma, não aceitando qualquer tipo de interferência política no nosso trabalho. Eu mesmo, como você comentou, já tive alguns trabalhos aí que envolviam algumas autoridades e nunca tive influência alguma, não somente hoje, mas também no passado. E creio que qualquer tentativa de influência, seja na investigação ou em qualquer outro aspecto, os próprios servidores da Polícia Federal agiriam contra isso. Isso hoje, eu posso te afirmar que a Polícia Federal se tornou uma polícia de Estado e não de governo. Não há mais campo fértil para ingerências políticas, né? É o nosso sonho que todas as instituições amadureçam a esse ponto. Sim, a própria nova lei do crime organizado veio a auxiliar bastante nisso. Por quê? Ela prevê expressamente, sendo crime, qualquer tentativa de obstaculizar uma investigação criminal relacionada a uma organização criminosa. Então, se eu estou numa investigação, estou com a minha equipe, e ocorre qualquer tentativa de quem quer que seja de obstaculizar esse trabalho, em tese, a pessoa, e quem quer que seja essa pessoa, ela estará praticando esse crime de organização criminosa. Então, hoje, existe, sim, uma blindagem que eu diria, tanto legislativa, né, no âmbito da Polícia Federal, quanto também dos próprios servidores, que qualquer tentativa seria tornada pública muito em breve. Isso é muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo, doutor Ricardo. Eu estou feliz, né, que a gente tem essa instituição bastante fortalecida e a gente torce para que outras instituições brasileiras alcancem essa blindagem. A gente vai para um rápido intervalo, nós voltamos já. Você que está nos acompanhando, não saia daí. Daqui a pouco a gente discute o trabalho da Justiça, da Polícia Federal nas operações de combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate e hoje estamos discutindo corrupção, os desafios da Polícia Federal no combate à corrupção em Mato Grosso e no Brasil. Estamos com o delegado federal Ricardo Ruiz discutindo esse assunto. O senhor falou agora há pouco que há uma dificuldade estrutural, também há necessidade de aprimorar a legislação brasileira, né, para aprimorar os mecanismos de combate à corrupção. Agora, voltando para Mato Grosso. Foram inúmeras operações da Polícia Federal desencadeadas em Mato Grosso. O senhor pode citar algumas, as mais relevantes? Bom, como afirmado, nós tivemos dezenas de operações aqui, né? Apenas para ficar nas últimas, nós tivemos de vulto, nós tivemos a Operação Maleboja, a própria Operação Ararat, que possivelmente é a maior aqui que nós já tivemos, com inúmeras fases que foram deflagradas. Já foram 14 fases em 5 anos, né? Sim, sim. Existe possibilidade de novos desdobramentos? Eu não posso deixar de perguntar isso, doutor Ricardo. Existe possibilidade de novos desdobramentos dessas operações? Eu não poderia dizer por conta do sigilo de todo o procedimento, né? Mas é lógico que quando você está numa investigação grande, com tantas fases, o número de informações que você coleta é muito grande. Então, não somente a Operação Ararat, mas qualquer outra operação
pode se desmembrar em outras operações e ter outras fases. Já ficou comprovado no Brasil, são vários casos em que um político, ou uma pessoa que não é político, mas um servidor, por exemplo, envolvido em corrupção, mesmo sabendo que está sendo investigado, mesmo no decorrer da operação, a Polícia Federal tem que voltar a agir porque aquela pessoa continuou praticando corrupção. Aí eu pergunto ao senhor, na opinião do senhor, o Brasil tem jeito? Olha, acredito que sim. Se uma pessoa toma uma atitude dessa, com certeza ela está acreditando que o crime vale a pena. Mas eu te digo, com essa experiência que eu tive e o contato diário com os outros órgãos, que não só a Polícia Federal, mas o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, os juízes federais, estaduais, os órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, a própria Receita Federal e todos os outros órgãos, a gente vem diariamente lutando contra a corrupção. Creio que dia a dia isso vem sendo sentido pela sociedade, vem sendo sentido também pelos próprios agentes públicos corruptos e a gente acredita que sim, que o Brasil tem jeito. A população brasileira, como eu já disse, já não suporta mais a corrupção. Hoje esse é um dos principais motes aí de movimentação da população, não é? Por fazer movimentos sociais. O que eu gostaria de deixar claro é que a luta é de todos nós. A luta não só da Polícia Federal, ou do Tribunal Regional Eleitoral, ou do Ministério Público Federal, ou da Justiça. A luta é de toda a população. Eu, enquanto cidadão, também tenho, eu tenho meus direitos, mas também tenho meus deveres de contribuir para um país melhor. E eu acho que é isso que todo mundo quer. Por isso, mais uma vez eu digo, a Polícia Federal está de portas abertas para receber qualquer pessoa que tenha algum tipo de informação. A corrupção não existe sem o corruptor e o corrompido. Ninguém pratica corrupção sozinho, exatamente. Né? Então, qualquer notícia, nós estamos à disposição e nós vamos apurar. Doutor Ricardo, infelizmente a corrupção é inerente ao ser humano. Ela está em todos os lugares, em todos os órgãos públicos. É possível acontecer a corrupção. E nenhum órgão público está imune a isso. Como é que vocês fazem para se blindarem internamente, para se prevenir desse tipo de problema? Internamente, vocês trabalham isso com os servidores da área administrativa ou com os policiais? Sim, logicamente. A Polícia Federal, eu poderia lhe dizer que é um exemplo nacional disso. Nós iniciamos um trabalho bem árduo de avaliação dos nossos próprios candidatos. Como ele disse, hoje nós temos um concurso aberto aí para 500 vagas, né, de delegados, agentes, enfim. Logo que a pessoa passa nas primeiras fases e passa aí para a academia de polícia, lá nós realizamos uma investigação profunda na vida da pessoa para verificar eventuais envolvimentos, eventual característica que possa prejudicar os trabalhos investigativos. No decorrer, logo após a finalização da academia de polícia e tomando posse, a pessoa passa a ser submetida a constantes análises aí, tanto pela nossa corregedoria quanto pela nossa diretoria de inteligência policial. Nós temos uma divisão, chama Divisão de Contra-Inteligência, que apura exatamente esses casos, desvios de conduta de servidores, eventuais envolvimentos indevidos, e isso é levado muito a sério na Polícia Federal. Eu não tenho os números exatos aqui, mas eu posso te afirmar que a Polícia Federal, ao menos nos últimos 18 anos, com certeza é o órgão que mais demitiu servidores numa tentativa de manter essa imagem de lisura e manter um bom trabalho para a sociedade. O senhor diria até que são mais rigorosos com o público interno até do que com o público externo, Sim, né? Com certeza. Doutor Ricardo, a Justiça Eleitoral também, a Polícia Federal também atua no âmbito eleitoral. O senhor tem experiência nessa área, eu vi no seu currículo. Hoje o senhor não está atuando na questão eleitoral, mas o senhor poderia falar como é o trabalho da Polícia Federal e se o senhor tem conhecimento aqui em Mato Grosso, como está sendo organizado esse trabalho? Sim. Nós auxiliamos as eleições, elas são de responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral, né? No âmbito estadual e no âmbito federal pelo Tribunal Superior Eleitoral.
E a polícia judiciária responsável por investigar, apurar os crimes praticados relacionados às eleições é a Polícia Federal. Nós temos uma atuação tanto no âmbito administrativo, com a própria auxílio, com reuniões prévias, análises prévias, como também atuação repressiva no que tange à investigação do crime após cometido. Hoje eu não venho exercendo diretamente essa função, né? Nós temos um outro colega delegado que é diretamente responsável por essa parte aí dos crimes eleitorais e seja no estado, vinculando ao estado do Mato Grosso, seja na capital, seja no interior, havendo notícias de irregularidades, de crimes aí praticados, mais uma vez, repito, a Polícia Federal vai apurar e nós estamos à disposição para receber qualquer tipo de informação. O senhor falou que deposita uma grande esperança no futuro do Brasil, que a população já está indignada com os casos de corrupção. No entanto, em conversas recentes com analistas políticos que a gente recebeu aqui no programa, eles disseram que hoje o eleitor, quando ele se dirige à urna, ele não se envolve, ele não se interessa pelo tema corrupção, ou seja, a tendência é que ele escolha os seus candidatos com base em outros critérios, como amizade, simpatia, ele é amigo de um amigo meu, alguma coisa nessa seara, mas nunca, ou mesmo por interesse pessoal, mas nunca o eleitor vai analisar a questão da corrupção, se aquele candidato esteve ou não envolvido em casos de corrupção. E os analistas políticos fazem esse prognóstico com base nas pesquisas de intenção de voto que têm surgido. Quem está encabeçando as pesquisas são algumas pessoas em nível, né, do país, não estou dizendo aqui Mato Grosso, mas são pessoas que já estão envolvidas concretamente em casos de corrupção. Como é que o senhor analisa essa dicotomia de comportamento aí do cidadão? Ao mesmo tempo, ele está indignado com a corrupção, mas a tendência é ele não votar de acordo com sua indignação? A ideia principal que nós, policiais federais, sentimos é de que não basta ao cidadão aguardar que a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal ou a Justiça façam um trabalho que deve ser de todos, né? Para nós termos um país melhor, mais justo, mais honesto, nós devemos todos participar. A corrupção ela é sentida em todos os níveis da sociedade, desde do grande empresário que depende... para participar de uma licitação, muitas vezes ele acaba sendo ali, numa tentativa de cooptação, ao cidadão carente, que depende de segurança, saúde, educação, acaba não tendo nada. Numa visão dessa, em que a população acaba por ignorar os efeitos da corrupção e escolher o seu candidato ali de acordo com a amizade ou porque foi beneficiada de alguma forma, nós teremos um prejuízo imenso para todo o país. Nós somos muito poucos, no Serviço Público Federal principalmente, atuando contra isso. Nós precisamos do apoio da população. E eu creio que esse apoio, além das notícias que vêm diariamente para a gente, seja importantíssimo quando das eleições, escolhendo pessoas aí que realmente tenham compromisso com o Brasil, que queira uma vida melhor para todos e não somente beneficiar a si e a todas as pessoas que o cercam, em detrimento aí de todos nós, cidadãos. Tá certo, as pessoas colocam nas mãos dos órgãos públicos ou das pessoas responsáveis por investigar a corrupção a responsabilidade por limpar o Brasil, mas na hora de apertar a tecla confirma, ele não puxa para si essa responsabilidade. Exatamente, né? E é isso que nós precisamos ter consciência e melhorar. É uma luta de todos nós, todos estamos juntos nisso. Delegado, voltando a falar de operações policiais da Polícia Federal, como é que vocês se organizam para fazer essas operações? A gente percebe que há uma mobilidade dos policiais que vão cumprir esses mandados durante as operações no Brasil. Como é que é? Eu sei que o senhor não pode contar algumas estratégias, naturalmente, mas dentro do que o senhor pode contar, como é que a polícia se organiza para isso? Bom, uma investigação, nós temos inúmeros tipos de investigações, né? Algumas viram grandes operações policiais, outras acabam sendo investigações menores, digamos assim. Nessas investigações maiores, após um tempo de análise,
vários elementos aí que confirmem a prática da conduta criminosa pelo investigado, muitas vezes são necessárias a adoção de medidas cautelares de investigação. Então, nós representamos ao Judiciário e com o parecer aí do Ministério Público, a gente acaba, quando a gente acaba tendo uma decisão judicial favorável, a gente acaba tendo aí inúmeros mandados de prisão, busca, para cumprir no mesmo dia. E isso muitas vezes envolve um grande quantitativo de policiais, não é? E quando você imagina uma operação com 100 mandados, por exemplo. Como chegar numa cidade pequena sem ser percebido? Muitas vezes a gente não chega nessa cidade pequena, a gente chega somente no dia e momento exatamente, da deflagração da operação. E esses meios são vários. Você pode ficar em locais distantes, deslocamento com aeronaves, enfim. Nós temos vários detalhes aí que a gente não divulga, são parte do nosso planejamento operacional, que é bem sigiloso dentro da Polícia Federal, mas que acaba ocorrendo dessa forma em termos gerais. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho, parabéns à Polícia Federal pelo serviço que está prestando ao Brasil. A gente chegou ao fim do nosso programa. Obrigada e obrigada a você que esteve conosco até agora. A gente se encontra no próximo programa para falar de outros assuntos vinculados à cidadania. Até lá!